Em 1895, o físico e engenheiro alemão Wilhelm Conrad descobriu acidentalmente um dos fenômenos mais impactantes de todos os tempos. Sua descoberta foi por um acidente, e neste acidente ele descobriu os raios-x, que abriram caminho para inúmeras aplicações, desde fabricação de medicamentos até na medição do tamanho dos calçados. Entretanto, existem muitas histórias terríveis por trás dos raios-x. No vídeo de hoje, examinaremos a história do raio-x e como eles foram usados ao longo da história e suas terríveis consequências e benefícios. A descoberta dos raios-x no Instituto Físico Warburg, na Alemanha, foi feita pelo Wilhelm Conrad, que ocupava a cadeira do Departamento de Física. Na época, havia muito trabalho com tubos Krupp, que eram tubos de vidro semelhantes a lâmpadas com ar removido e um anodo e um catodo instalados em cada extremidade. Quando aplicava uma voltagem alta, uma luz fluorescente e o catodo RZ eram produzidos. Wilhelm testava se o RZ produzido poderia passar pelo vidro, cobrindo um tubo de Krupp com uma capa de papelão preto. Para sua surpresa, ele notou que uma tela próxima estava iluminada de verde. Ao ligar e desligar a voltagem, ele percebeu que a fonte da tonalidade verde era o tubo de Krupp. Colocando vários objetos entre a tela e o tubo, ele percebeu que os raios passavam pela maioria das coisas, deixando sombra na tela. Enquanto segurava a mão entre eles, ele notou uma imagem do osso de sua mão. Agora sabemos que os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética de alta energia, uma forma de radiação ionizante. Isso significa que é possível causar danos sérios a uma pessoa exposta a tais raios, pois a radiação ionizante pode quebrar e despir elétrons de átomos, causando danos sérios e alterando a molécula nas células do corpo, levando a cânceres ou danos aos tecidos. Quando o raio-x foi descoberto, esse perigo não era conhecido, mas logo os sinais de preocupação começaram a surgir, especialmente em relação ao uso dos raios-x na medicina. Nas experiências iniciais, Wilhelm percebeu que as imagens dos ossos poderiam ser produzidas pelos RZ passando pelos tecidos. O primeiro radiograma relatado foi feito da mão de sua esposa, Anna, com seu anel ainda visível, em uma das primeiras exposições públicas de sua descoberta. Após radiografar a mão do renomado anatomista Albert von Kerr e o mesmo confirmar que era algo real, os jornais rapidamente divulgaram a história, informando aos leitores que não se tratava de ficção, e sim de uma nova descoberta. Enquanto alguns temiam a invasão de privacidade, muitos exaltavam a descoberta dos raios-x. Os raios-x foram rapidamente experimentados por vários médicos na Europa. A primeira reprodução bem-sucedida, realizada pelo engenheiro escocês Alan Campbell, aconteceu apenas algumas semanas após a descoberta dos raios-x. Os raios-x foram usados em ambiente clínico por John Hall Edwards, revelando uma agulha de metal na mão de um colega. Portanto, os raios-x permitiam que médicos e cirurgiões investigassem a condição de um paciente sem a necessidade de uma cirurgia invasiva. Os tubos de Krupp na época eram comuns, permitindo que cientistas ao redor do mundo recriassem facilmente o processo de Wilhelm e pudessem utilizar em suas clínicas. Entretanto, eles alteraram toda a forma e o processo construído por Wilhelm, pois a sua invenção usava 99% da energia desperdiçada com calor, e apenas uma pequena quantidade se tornava raio-x. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma mulher chamada Marie Curie desenvolveu carros que pudessem levar e radiografar soldados durante a guerra, levando assim a tecnologia dos raios-x para soldados feridos na linha de frente. Os raios-x foram eficazes em ajudar médicos a localizar balas e estilhaços dentro dos soldados feridos. Esses equipamentos eram amplamente utilizados. Muitas pessoas animadas para ver a novidade, totalmente inconscientes da radiação ionizante, foram expostas a grandes quantidades de raio-x. Antes de falarmos das terríveis lesões devidas ao raio-x, não se esqueça, inscreva-se no canal e curta esse vídeo, para que você tenha mais acesso a vídeos como este. Quanto ao uso excessivo e à falta de conhecimento dos raios-x, tivemos na história relatos de muitas lesões. Nos primeiros usos do raio-x, as imagens levavam minutos ou até horas para serem produzidas.
o que significava que a área exposta estava propensa a danos. Houve relatos generalizados de pele morrendo e bolhas nas áreas afetadas. Um exemplo famoso é de William Levy, um homem que havia sido baleado na cabeça alguns anos antes e que via nos raios-x uma solução para extrair a bala. Em julho de 1896, ele ficou exposto aos raios-x por 14 horas. No dia seguinte, sua cabeça estava cheia de bolhas, seu cabelo estava caindo e seus ouvidos e lábios estavam inflamados. Recentemente, em 2006, o Hospital John M. na França confirmou que, devido a treinamento inadequado, 14 pessoas foram superexpostas ao raio-x, uma das quais estava morrendo de câncer e outras 13 precisaram de colostomias devido aos danos causados. Estima-se que a cada 1000 casos de câncer, 6 estejam relacionados à exposição ao raio-x. Mas felizmente, as mortes diretamente associadas ao raio-x são incrivelmente raras. Os raios-x também salvaram inúmeras vidas, pessoal. As tomografias computadorizadas usam raio-x para localizar tumores e várias condições de saúde. Hoje eles são muito mais seguros, tanto para quem opera quanto para quem é exposto a eles. O risco de contrair câncer devido à exposição dos raios-x para um paciente é muito baixo hoje em dia. Quanto ao inventor, Wilhelm recebeu o primeiro prêmio Nobel de Física, mas ele não gostou de toda a fama e sucesso que isso trouxe. Ele escreveu apenas mais 2 artigos sobre raio-x e recusou-se a fazer mais exibições em público. Ele doou os ganhos do seu prêmio Nobel para a Universidade de Würzburg e rejeitou diversas honrarias. Após falir devido à Grande Depressão, ele faleceu de câncer intestinal em 1923. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo e gostariam de ver mais vídeos como este, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Um grande abraço e cuide-se bem!